Eles foram avisados, eles estavam amaldiçoados e em 1978 nada os salvaria. Porque se você vai para o acampamento Nightwing, você provavelmente não vai voltar para casa. Oi, eu sou o Felipe Pérez e o filme encontrado de hoje é Rua do Medo, 1978, parte 2. Filme que faz parte da trilogia Fear Street da Netflix e é baseada na série de livros do autor R.L. Stine, mesmo autor de Goosebumps. Como esse vídeo é sobre o segundo filme da trilogia, pode ser que ele tenha alguns spoilers sobre a parte 1 e, consequentemente, também sobre a parte 2. Eu não li os livros da série Rua do Medo, mas tive contato com outras obras do Stine, então muito do que eu senti com o filme vai ser referente a essas obras e também, claro, os filmes de terror de acampamento que eu já assisti. Eu vou acabar levantando aqui algumas das referências que me fizeram lembrar determinados filmes, enfim. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre Rua do Medo 2. Hello? It's not over. You are our last chance. How do we end this? You have to go back to 1978. Nessa segunda parte, a gente tem os irmãos Dina e Josh indo atrás da sobrevivente do massacre de 1978 no acampamento Nightwing. A Cindy, que tem uma rotina aí bem estranha, a gente percebe que essa maldição ainda está muito presente na vida dela, ela tem diversos despertadores espalhados pela casa, para lembrar ela de todas as funções que ela tem que fazer, então ela tem uma rotina muito regrada e a gente consegue notar e perceber que o medo ainda está muito presente e que essa maldição nem de longe saiu da vida dela. A princípio, a Cindy reluta um pouco em ajudar a Dina e o Josh, mas a Dina consegue ser bem convincente ali, mostrando que vai precisar da ajuda da Cindy para salvar a namorada, que, como a gente viu também lá no final da parte 1, terminou o filme possuída por alguma força maligna. E é aí que a gente entra então na história principal de Rua do Medo 2, quando a Cindy começa a contar tudo o que aconteceu lá em 1978 no acampamento Nightwing, revelando como a lenda da bruxa Sarafir também influenciou na morte da irmã dela e em como Shadyside é uma cidade amaldiçoada. Um dos pontos de partida, inclusive, da história da Cindy envolve uma enfermeira que era a mãe da Ruby, aquela assassina que foi apresentada na parte 1 também. Aqui a gente conhece um pouco mais da história dela e além também de algumas outras respostas que tinham ficado aí no ar. Assim como no longa de 1994, aqui também tem muita nostalgia e memória afetiva envolvida. Bad things always happen to Shadysiders. You feel it, don't you? There's something holding us down. Cursing us. Então essa parte 2 está totalmente conectada com a parte 1, mas não avança tanto assim na história presente. Mesmo trazendo sobreviventes, o foco dessa história vai ser a história do acampamento lá de 1978, com os novos personagens. Logo, algo sobrenatural parece emergir do acampamento e os campistas de Shadyside começam a ser brutalmente assassinados. E como o filme se passa ali no final dos anos 70, tem muita referência à década, né? Tem referência a David Bowie, tem música dele na trilha sonora, tem referência ao Stephen King, tem histórias dele que são citadas, e também tem até uma cena que é uma referência direta e funciona como uma homenagem a Carrie a Estranha. Fora também os filmes de terror dessa época que vem à mente, ali do final da década de 70 e começo de 80. Tem o slasher Pânico ao Anoitecer, de 1976, que não era um slasher de acampamento, mas também serviu de inspiração para Sexta-feira 13, parte 2. É impossível não lembrar desse filme, levando em conta a caracterização do assassino, a máscara que ele consegue nesse filme, também os filmes Chama da Morte, de 81, os 3 primeiros filmes da franquia Sexta-feira 13, de 80, 81 e 82, respectivamente, e também os longas da franquia Acampamento Sinistro, o primeiro de 83 e as duas sequências de 88 e 89. Dear Mom and Dad, I've been at sleepaway camp for almost 3 weeks, and I'm getting very scared. Sleepaway camp. You won't be coming home. Tem aqui uma personagem chamada Alice, que é impossível não lembrar da Final Girl do primeiro Sexta-feira 13, a Alice interpretada pela Adrienne King, só que a Alice de Rua do Medo 2 é o total oposto da Alice de Sexta-feira 13. Ela não liga pra nada, ela só quer se divertir, ela e o namorado dela estão ali sempre chapados, rindo de tudo, são eles que protagonizam uma cena de sexo do filme, que aliás é uma coisa que é legal reparar aqui em Rua do Medo 2, em como as cenas de sexo são apresentadas. São filmadas de forma completamente diferente de como eram filmadas
filmadas na franquia Sexta-feira 13. Essa personagem Alice e o namorado, inclusive, me lembram mais aquele casal que estava sempre chapado em Sexta-feira 13 parte 3 do que a própria Alice de Sexta-feira 13. Acho que aí é só a questão do nome mesmo. E também me lembrou as irmãs Schulte de Acampamento Sinistro 2, que eram aquelas irmãs que também estavam sempre chapadas e rindo de tudo e tal. Só que o legal é que aqui a Alice, ela vai além desse estereótipo de personagem, né? Ela não tá aqui só pra morrer ou ser uma personagem aleatória, não. Ela tem uma construção bem interessante aí durante a história. One way or another, you're gonna die tonight. There it is. It's not just a diary, it's a map. Mas falando das protagonistas, a gente tem as irmãs Zig e Cindy, que tem uma relação aí meio complicada, né? Esse atrito entre as duas vai ser um dos principais arcos de Rua do Medo 2. Enquanto a Zig é taxada como problemática e bruxa, sendo perseguida pelas colegas de acampamento, Cindy é a garotinha certinha, que tá trabalhando no acampamento pra juntar dinheiro e sair de Shadyside. E ainda que carregue aquela imagem simples da garota certinha, Cindy é uma personagem com um passado complicado e que a gente vai conhecendo cada vez mais à medida que a história vai se desenrolando, dando outras camadas a ela. Se eu tivesse que comparar a Cindy com alguma personagem da franquia Sexta-feira 13, eu compararia ela a Chris, a Final Girl de Sexta-feira 13 parte 3, que também tem aquela imagem de ser toda certinha e tem aí um passado que carrega medos e traumas, então me fez lembrar um pouco essa personagem. E eu tô falando bastante de Sexta-feira 13 parte 3 nesse vídeo, né? Teve uma outra coisa até que me fez lembrar da parte 3 enquanto eu assisti a Rua do Medo 2, que é a forma aleatória que o assassino acaba utilizando, encontrando a máscara, né, que ele usa nesse filme. E é engraçado que foi na parte 3 que o Jason também conseguiu a máscara de Rocky. E bom, se a Cindy é a certinha, Zig, que é vivida pela ótima Sadie Sink de Stranger Things, é o total oposto, e seu nome também não é aleatório, funcionando como uma referência. Zig Stardust é o nome de uma das músicas do David Bowie, lançada em 1972. Zig funcionava como um alter ego de Bowie, uma estrela do rock que age como mensageiro de seres extraterrestres. Estranho e diferente, como a Zig de Rua do Medo, que era taxada como bruxa pela sua grande rival, a Sheila. Outra referência a Bowie também que acontece lá no começo do filme é quando aparece um cachorrinho que chama Major Tom. É uma referência direta à música Space Oddity do cantor, lançada em 1969. E antes de continuar aqui com os meus devaneios sobre Rua do Medo 2, se você tá assistindo até aqui e tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar um like para dar aquela força e conferir se você é inscrito aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Um personagem que é bem marcante em Rua do Medo 2 é a Sheila, como eu mencionei, a vilã que tá ali sempre mexendo com a Zig, chamando ela de bruxa, fazendo bullying com ela. Essa personagem é tão insuportável que é impossível não ficar com raiva toda hora que ela aparece na tela. Pra mim, ela é uma referência a Judy do primeiro Acampamento Sinistro, de 1983, que também era insuportável e tava sempre mexendo com a garotinha que era considerada diferente do acampamento. E não sei você, mas eu fiquei me perguntando o que diabos aconteceu com a Sheila depois daquela cena no banheiro. Acho que isso deve estar ligado com aquela questão do roteiro de que os habitantes de Shadyside é que são amaldiçoados, e não os de Sunnyvale. E ainda falando daquele banheiro, uma das mortes que acontecem ali me pegou de surpresa e me fez lembrar da morte da personagem da Betsy Palmer em Sexta-feira 13 de 1980, quando a senhora Voorhees é decapitada pela Alice. E também me fez lembrar um pouco daquela cena nojenta que acontece com a Ellie na latrina de Acampamento Sinistro 2. Teria sido um destino curioso para Sheila se ela fosse de Shadyside. Mas bem, as cenas violentas de Rua do Medo 2 novamente surpreendem e o filme não tem receio de jogar sangue na tela, sendo brutal até nas mortes off-screen. Tem uma cena no terceiro ato que é muito violenta e me deixou chocado por envolver duas personagens que eu tava bem apegado. Confesso que eu não tava nem um pouco preparado psicologicamente para ver toda aquela brutalidade na tela. No geral, eu acho que acabei gostando mais de 1978 do que 1994. Acho que aqui a cineasta Lia Nick conseguiu adentrar mais, assim, criar melhor aquela ambientação da década onde o filme se passa e todo aquele clima de slasher de filme de acampamento. A trilha do Marco Beltrami novamente aqui consegue criar todo aquele clima, como lá em 1994 a trilha lembrava muito a trilha de Pânico, que também era uma trilha que ele mesmo tinha composto. Aqui a trilha de 1978 lembra muito a trilha de Sexta-feira 13. E é um filme que consegue trazer viradas interessantes, tem boas surpresas, mortes bem violentas e, assim como na parte 1, consegue mesclar bem o tom sobrenatural com o slasher. E termina com um ótimo gancho para o filme seguinte, que vai voltar ainda mais no tempo,
mais precisamente em 1666, e finalmente apresentar a história da bruxa Sarah Fier. Pela prévia, deu pra ver que muito do elenco retorna também nesse último filme. Tô bem curioso pra ver como que isso vai ser trabalhado. Se você ainda não viu, tem vídeo aqui no canal sobre Rua do Medo Parte 1, 1994, onde eu comentei mais sobre também trabalhos anteriores da cineasta Lee Yannick, e também contei um pouco do meu contato com a obra do R.L. Stine. You swore. It's becoming a habit. I'll survive. I will survive. Com Rua do Medo 2, então a lista aí de acampamentos amaldiçoados aumentou, né? Crystal Lake, Arawak, Rolling Hills, Blackfoot e agora o acampamento Nightwing. O que você achou desse massacre de 1978? Compartilhe aqui nos comentários o que você achou e também quais filmes que vieram à mente aí enquanto você assistiu o filme. Eu tô adorando essa trilogia e não vejo a hora de ver o que eles vão fazer aí com o capítulo final. Eu tô sentindo que vai ter uma pegada mais de terror psicológico, vamos ver, foi o que eu senti pela prévia. Mas enfim, deixa um like aqui nesse vídeo se você gostou do conteúdo e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Bons filmes e até o próximo!